Bradesco é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de dividendos, vamos falar aí de coisa boa, né, da companhia, entender também informações importantes, né, a respeito de bonificação. A gente vai olhar ali os detalhes importantes, né, a princípio, né, em 2025 aí, no decorrer aí do andamento da gestão, do conselho de administração da companhia, pouco provável que teremos, né, bonificação em 2025, mas pelo cenário, né, a gente vai entender fatos importantes de Bradesco e para você, né, para nós que temos as ações da companhia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui da parte da cotação, né? Temos aqui as ações ON, né? Eu particularmente prefiro, né, mais as ações ON ali pelo custo-benefício, mas tem também as ações preferenciais, né? O Bradesco 4, que você também consegue fazer bons investimentos, aí vai da estratégia de cada um. As ações aqui ON cotada na região de 11,49, a gente observa uma queda, né, nos últimos 12 meses, variando aqui na faixa de 1% de queda. PL está na casa de 7, preço-lucro. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, 0,7. Né? Dividend yield aqui próximo de 9%. Seguindo aqui, que é importante a gente entender, tenho aqui uma seleção dos principais bancos, né, do Brasil aqui, aqueles grandes bancos. A gente observa Itaú, né, tem aqui o BTG, Banco do Brasil e também o Santander. Olhando para o cenário de PVP, ó, que é o preço sobre o valor patrimonial, o Bradesco é o mais barato dele, né? 0,7. Depois tem também aqui o Santander e o Banco do Brasil, né? Então são os três aí mais baratos e o Bradesco se destaca aí com preço mais competitivo, né? O ROI na casa de 10%, o ROI. O melhor ROI hoje é do BTG aqui em cima e do Itaú, ó. E abaixo temos Banco do Brasil e Santander, né? Dividend yield também, a gente observa, o Bradesco está na média aqui, né? 9%, o Itaú está com 8%, aqui o Banco do Brasil um pouquinho melhor, Santander com 6%, aqui o BTG é que tem menor dividend yield, né? E a margem líquida, né, vem pegando forte, né? Você observa aqui a 8% de margem líquida de Bradesco, a melhor margem é do BTG, depois de Itaú, e Banco do Brasil também aqui e Santander próximo de 10%. Né? Então você tem a margem líquida hoje do Bradesco, é um desafio, né, para a companhia. Ela está fazendo ali uma melhoria, quando nós falamos de melhoria na parte de serviços, né, receita de serviços e também controle das despesas. Porém, ainda é um desafio em 2025 o aumento das margens de Bradesco. Seguindo aqui, observamos o PL, né, que é o preço-lucro, está na casa de 7, é um dos menores, né? Desde 2021, ó, ele chegou um PL também de 7, né? O melhor preço-lucro em 2015, ó, chegou a bater 5, né, de PL, porém 7 está bem atrativo, né, pelo cenário atual. PVP também, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, hoje é um dos menores, né? 2024 estava 0,6, agora 0,7 é o melhor, né? É o menor índice de preço sobre o valor patrimonial. A margem já falamos ali, né? Então na casa de 8 aqui é um desafio, ó. Ela chegou a bater 20% em 2020, ó. Em 2019 também aqui estava na casa de 10, depois melhorou, ó, 2020, 2021, na região aqui de 20% a margem líquida de Bradesco. É um dos desafios para a companhia em 2025, né? Olhando aqui também para o VPA, né, que é o valor patrimonial hoje por ação, valor justo, ó, das ações aqui do Bradesco, R$ 15,82, né? Então, valor justo pelo patrimônio que a companhia tem atualmente. Seguindo agora a falar de dividendos, né? Vamos começar falando aqui de alguns pontos positivos e também pontos de atenção, né? Aqui no relatório temos os pontos positivos, destaca, né, uma possível valorização de até R$ 18, que aí seria uma estimativa do mercado, dividendos que podem atingir 12% em 2025, a gente vai entender depois os dividendos, e o cancelamento de ações que ele fez ali recentemente, que acaba beneficiando, né, alguns
a parte dos acionistas, né? Nós que temos as ações, quanto menos ações a companhia vai recomprando, depois vai cancelando, né? Ali fica em tesouraria, melhor para nós, né? Então, esse cancelamento de ações está refletindo a recompra que ele fez, depois fica ali em tesouraria, depois ele cancela as ações, né? E o ponto de atenção é a ausência, né, da bonificação em 2025. A companhia aí não deve ter bonificação, né, devido ao cenário atual, né, questão de lucratividade, o desempenho da companhia. Então, em 2025 não devemos ter bonificação de ações, né? Tem também aqui uma projeção que o Goldman faz, né, de lucro reduzido em 2025, que pode afetar, né, a questão do desempenho e os desafios, né, macroeconômico, que pode impactar o setor financeiro. Seguindo agora, vamos falar da parte do cancelamento de ações, que é importante, né? Então, a companhia, inclusive, aqui ó, teve a Assembleia Geral, ela não incluiu, né, no edital de convocação nenhuma menção sobre bonificação de ações, então não devemos ter em 2025, né, no decorrer dos próximos meses. Nós estamos em março, né? Então geralmente o anúncio acontece em meados de março, ali abril. Como não teve nem na Assembleia uma indicação, uma pauta disso, né, pouco provável que no decorrer do ano devemos ter bonificação de ações. Então o que é importante entender? Teve cancelamento aqui de ações, que faz um impacto aí positivo, né? É importante que quando tem um cancelamento de ações, teve uma recompra, né? Foi recomprado as ações anteriormente, para depois ele fazer o cancelamento. Está aqui 24 milhões, ações ON e também ações preferenciais. Seguindo aqui, a companhia tem um histórico em 2019, né? Chegou a bater a R$ 24,00, é próximo do seu valor justo, o Banco do Brasil. Aí eles trazem uma recuperação aqui, né, que pode indicar um potencial de preço, né, de R$ 18,00. Aí é uma visão mais do mercado, né, para chegar a R$ 18,00. Aí na minha, né, opinião, aí Thiago como investidor, né, como sempre estamos acompanhando o Bradesco, depende de muitos fatores, né, não é só a parte macroeconômica, mas vai precisar melhorar muito a questão de lucro, né, melhorar a margem, então diminuir a provisão, né, aquelas provisões de perda. Então tudo isso está na balança aí para chegar a R$ 18,00. Eu particularmente acho pouco provável que chegue em 2025, né? Vai precisar melhorar muita coisa nesse patamar. Mas aqui é o relatório, a visão aqui dos analistas, né? Trazem também aqui que o banco entregou mais de 70% em bonificação de 2017 a 2022. Vamos começar a falar agora dos dividendos, né? Dividendos de Bradesco. O que nós podemos esperar em 2025, né? Aqui, com a ausência da bonificação, né, nós voltamos a nossa atenção para os dividendos. Pela projeção aqui, pode ser entregue até R$ 1,40, né, por unidade de ação em 2025. Né? Vale lembrar que o Bradesco ele paga muito JCP, que é aqueles juros sobre capital próprio, né? E você tem que tirar a retenção na fonte, que é 15%. Então aqui eles trazem um valor bruto que seria de R$ 1,40 aí por unidade de ação, tanto a ação ON e também as ações preferenciais. Aí a gente vai continuar acompanhando, né? Ele entregando isso aqui pode chegar a um rendimento aqui na faixa de 12%, né, de dividend yield de Bradesco em 2025. Seguindo aqui, importante entender, né, o histórico aqui do Bradesco, ó, as ações ON aqui. A gente observa aqui ó, o histórico de proventos da companhia. Ele paga muito JCP, né? Tem aqui já os JCPs mensal, né? Aqui ó, na faixa de 1 centavo, então tudo JCP. Então todo mês ele está ali pagando cerca de 1 centavo, né? Tem as datacons, depois tem os pagamentos. E tivemos o anúncio mais recente, está aqui, ó, tem uma datacon em aberto, que é dia 31 de março, 20 centavos bruto aqui, que ele vai pagar no dia 31 de outubro agora. Então você vê que o histórico do Bradesco é muito pagamento de JCP, né? Já falamos no canal, as companhias que pagam bastante JCP, elas têm ali um impacto positivo, né, na parte de balanço pela retenção tributária. Então eles têm incentivos tributários, por isso que acaba divulgando, né, muito JCP. Os bancos pagam muito JCP, inclusive outras empresas, né, de outros setores também começaram aí
alguns anos a pagar mais JCP do que dividendos, né? Então, para o investidor é bom, né, que está sempre pagando JCP, mas você tem que entender que tem que tirar na fonte ali a retenção do imposto de renda, né? Então falamos nesse conteúdo de Bradesco, né? Informações importantes, projeção de dividendos anuais aí de proventos anuais, cerca de R$ 1,40 por unidade de ação. Lembrando que o banco ali, a gente viu que ele paga bastante JCP, então esse R$ 1,40 seria um valor bruto para a gente avaliar, né, o desempenho dos anúncios que ele vai ter em 2025. Falamos também de bonificação, então pouco provável, né, que tenha bonificação em 2025 devido ao cenário, né, da companhia que precisa ter uma entrega maior aí para ter bonificação de ações. A gente segue acompanhando, né? Bradesco a gente viu ali, é um dos mais baratos hoje quando nós falamos dos grandes bancos. Então pode ser uma oportunidade, mas sempre antes de investir, né? É o que eu aconselho você estar ali entendendo, né? Qualificado para fazer os investimentos em ações. Então entender a parte dos indicadores, né? O mercado, né? O modelo de negócio é que cada companhia atua, entender o cenário, né, atual, o cenário hoje no Brasil, assim como pelo mundo, é um cenário desafiador do ponto de vista de crescimento, inflação e juros, né? E acima de tudo, né, você tem que estar alinhado com as perspectivas de crescimento, né? Porque investir em ações não é simplesmente comprar e vender, é você ter ali um plano, né, de negócio, um método de investimento para você ter uma geração de patrimônio, né, geração de renda no longo prazo, né? Falando de longo prazo, sempre coloque aí 7, 10 anos, que é um prazo ideal para você ver realmente o resultado, né, do seu método de investimento. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!